Olá pessoal, tudo bem? Paulo Ramos aqui, a gente está no Coffee Code mais uma vez e hoje a gente vai falar sobre programador júnior. O que as empresas esperam de você para te contratar como um programador júnior? Isso é bem legal da gente conversar porque a maioria das pessoas quando pensa, eu vou me candidatar a uma vaga de júnior, será que eu já tenho experiência suficiente para ser júnior? Será que eu já domino a linguagem suficiente para ser júnior? E talvez essa seja uma das coisas mais legais para a gente entender agora. Bem, atualmente eu tenho trabalhado bastante com recrutamento e seleção de desenvolvedores. A gente está com projetos novos, montando uma rampa para esses projetos novos e tem muito júnior no time, tem alguns plenos e sêniores são bem poucos. E essa é a configuração básica dos times que eu gosto de montar. E, Paulo, o que se procura no desenvolvedor júnior? Bem, se eu te falar que eu quero um cara que saiba programar, se eu te falar que eu quero um cara que domine frameworks, que saiba resolver problemas, que entenda as lógicas de programação, claro, todos nós queremos o melhor profissional, mas a gente sabe que, de fato, a realidade não é bem assim. O programador, quando é júnior, ele está começando, ele ainda não domina 100% um framework, ele ainda não tem tantas habilidades para resolver problemas, ele tem dificuldade ainda para ler a documentação, ele tem dificuldade para saber aonde procurar as coisas que vão ajudar a resolver aquelas issues do dia a dia. Então, basicamente, o legal assim de um programador júnior que eu olho, além de ele ter o básico de linguagem de programação, dele ter o básico de estrutura de dados, sabe? É que ele saiba resolver problema. Então, é uma questão que transcende um pouco a questão técnica e bate também junto com a questão comportamental. Então o júnior, ele é um cara que tem que ter sede de aprender. O júnior é um cara que tem que estar focado, é um cara que tem que estar buscando conhecimento, é um cara que ele se expõe a situações que vão provar para ele mesmo que ele é capaz de dar um passo além daquilo que ele já sabe. Então, durante uma entrevista, normalmente eu costumo aplicar um teste técnico, a gente conversa bastante com o dev, eu procuro tentar entender a essência daquele cara, se ele está pronto para aprender. E não são todas as empresas, claro, que tem esse tipo de visão, a maioria das empresas já querem um estagiário júnior com 10 anos de experiência, afinal querem o cara o mais pronto possível e pagar a menor faixa salarial. Infelizmente isso é uma realidade, é uma prática de mercado, mas as empresas mais sérias que têm um programa de desenvolvimento do seu funcionário, do seu colaborador, elas olham para aquele cara que está apto a começar a aprender, aquele cara que está pronto para resolver problemas, aquele cara que quando chega uma coisa para ele pode não saber como resolver, mas ele consegue dar o primeiro passo e saber para onde ele tem que ir, saber exatamente o próximo, a quem perguntar, o site que ele vai pesquisar, o tempo que ele vai levar. Então, basicamente, é um cara que pega um problema e ele consegue desenrolar. Então, talvez essa seja a principal habilidade. Associado a isso, é muito importante também numa entrevista que tu fale algumas coisas que mostrem que você tem um pouquinho de experiência. E essa experiência não precisa ser profissional. Pode ser algo que você estudou, pode ser um projeto que você desenvolveu para o seu portfólio. Então é muito importante também, como desenvolvedor júnior, você já tenha feito alguma coisa. Paulo, mas eu estou começando e como é que eu vou fazer alguma coisa? Você não precisa ser contratado por ninguém para desenvolver uma aplicação. Você não precisa ser contratado por nenhuma empresa para ter o seu software no ar rodando. Você pode pensar em qualquer coisa, mesmo que não tenha uma grande utilidade comercial. Por exemplo, você pode pensar em alguma coisa que tem o básico da programação para desenvolver um projeto pessoal e disponibilizar o GitHub e também disponibilizar o link de alguma nuvem em algum lugar. Tem vários cantos gratuitos que esse sistema esteja rodando. Por exemplo, você pode desenvolver um controle de aluguel de carro. Paulo, mas para quem que eu vou vender isso? Esquece, nesse momento você não está vendendo software para ninguém, você está vendendo o seu know-how, aquilo que você sabe fazer, para que uma empresa possa te contratar. E aí o entrevistador vai te dizer, tá, e qual a tua experiência em Angular, por exemplo? Você vai dizer, olha, já fiz curso de Angular, já estudei Angular, mas o que você... Aí ele, tá, mas o que você fez em Angular? Não fiz nada, então você não tem experiência. E a gente só sabe quando a gente bota a mão na massa.
Então, se você pega e começa a desenvolver, por exemplo, esse sistema de controle de aluguel de carro, mesmo que você não venda para ninguém, mas você foi lá, montou o banco de dados, você foi lá, fez análise, entendeu os atores do sistema, se dividiu o problema, separou legal as entidades, criou uma camada de serviço ali, fez o back-end, fez uma REST, fez um front-end. Claro que eu estou falando nesse momento para desenvolvimento web, mas isso se aplica para qualquer tipo de desenvolvimento. Você foi lá e fez algo funcionando, aí o entrevistador vai dizer assim, tá, qual é o seu GitHub? Olha que legal o seu código, você tem esse estilo de codificação, você resolve os problemas dessa maneira, então você vai ter propriedade para falar sobre algo que você já fez. E também mais interessante que para que você possa desenvolver um aplicativo desse, você vai encarar uma série de problemas que você vai ter no mundo real. E você vai estar pronto não só para responder as perguntas da entrevista, mas para rampar muito mais rápido quando você entrar na empresa. As empresas querem um profissional que sabe o básico é ter um mínimo de alguma linguagem de programação e saber razoavelmente estrutura de dados, alguém que já tenha feito alguma coisa, mesmo que não seja de maneira profissional, mas um projeto pessoal para ter um portfólio legal, e alguém que tenha atitude de desenvolvedor júnior, o cara que tem fome de aprender, o cara que está entusiasmado para fazer, o cara que realmente, se for preciso, ele trabalha 2 horas a mais e não vai reclamar, ele vai pedir para ficar um pouquinho a mais. Então, são comportamentos que um júnior costuma ter, essa sede, essa vontade de aprender para chegar no próximo nível, para sair do outro lado. Então, o comportamento associado a um pequeno background técnico vai fazer tu teres bastante sucesso numa entrevista para desenvolvedor júnior. Se você puder aceitar uma dica, foca em estrutura de dados, foca em programação básica, desenvolve um projeto pessoal, seja web, mobile, seja um REST, seja o que você tiver para fazer, disponibiliza esse código no GitHub, se possível, deixa um ambiente rodando esse cara, ou uma forma para alguém fazer o download desse cara e testar aquilo que você fez. E aí, quando você for conversar sobre desenvolvimento numa entrevista, você vai ter muita propriedade, porque você passou por problemas reais. E de quebra, se você ainda documentar esse teu projeto pessoal, utilizar um Trello ou alguma outra ferramenta para gerir o ciclo de vida da construção do teu produto, do teu projeto, aí é um plus, é um extra. É algo que realmente as empresas vão dizer, nossa, esse cara ainda tem também esse lado, isso vai fazer toda a diferença. Então, basicamente, essa era a dica que eu tinha para hoje. Espero que tenha sido útil, espero que te ajude. Tem alguma dúvida, alguma coisa que você queira saber sobre o que fazer para ter sucesso como desenvolvedor júnior, como conseguir seu primeiro emprego como desenvolvedor júnior? Comenta aqui que eu vou ter maior prazer em responder. Vou responder todo mundo que perguntar e a gente se encontra no próximo vídeo. Valeu, pessoal. A gente se encontra. Tchau, tchau.